E chegou a hora de conversarmos com o cientista político Fernando Schiller, nosso colaborador. Ô Schiller, e essa história aí dos partidos políticos quererem cada vez mais e mais, no momento em que tantos cortes vêm sendo feitos pelo Executivo na tentativa de não infringir a lei de responsabilidade fiscal? Eles não têm essa responsabilidade, é? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Olha, isso aí para mim, eu tenho falado sobre esse tema, quer dizer, isso reflete não só eu diria, a cara do nosso sistema político, nosso sistema partidário, mas também de boa parte da sociedade brasileira, não é? Porque nesse tema você tem um estranho consenso entre a oposição, né, o PT, a esquerda, etc., e o tal do Centrão no Congresso Nacional. Muito pouca gente é contra esse fundão eleitoral, basicamente o Partido Novo, alguns deputados do PSL, enfim, alguns deputados espalhados por partidos, mas aí você tem o consenso. E é interessante como nem a questão do teto de gastos, quer dizer, a dramaticidade que acabou chegando no orçamento público brasileiro, faz com que mexe com o coração dos políticos aí. Só para ter uma ideia, para o nosso ouvinte ter uma ideia do impacto que teve o teto de gastos, que na verdade é a verdadeira lei de responsabilidade fiscal brasileira, né? O Brasil fez a lei de responsabilidade fiscal lá em 2000, foi importante, criou balizas, etc. Muita gente entrou nos eixos, muito processo foi feito, ou seja, a lei criou parâmetros, por exemplo, determinou que a União não pode gastar mais de 60%, os estados, aliás, não podem gastar mais de 60%, em pessoal, a União não pode gastar mais de 50%, pessoal, ativo e inativo, isso tudo foi importante. Agora, o teto, eu brinco sempre, já falei aqui, que é uma operação bariátrica, né, num obeso mórbido, que é o orçamento brasileiro. Então, a partir dali não pode mais gastar. Para ter uma ideia, o teto para esse ano é 1.454 bilhões. Eu sei que esse número não diz muita coisa para o ouvinte, mas é interessante. Quando a equipe econômica começa a fazer o orçamento para o ano que vem, ela põe esse número no quadro. Escreve lá, 1.454 bilhões, que é basicamente o IPCA de julho a junho desse ano, ou seja, de um ano para trás do momento da elaboração da proposta orçamentária, né? Então o IPCA, vão lá, 3 e alguma coisa, bota 3% em cima do teto do ano passado. Disso não pode passar. Isso é a verdadeira lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, os políticos não podem ficar inventando despesa, aumentando, né, endividando o país, etc., livremente, porque agora é teto. Significa o seguinte, como está na Constituição, se o governo não respeitar o teto, é crime de responsabilidade, passível de processo de impeachment. Então isso é muito sério. E eu acho, para falar a verdade, que é muito positivo que o governo venha cumprindo o teto. É isso que dá a chamada âncora fiscal para o país, ou seja, isso que faz com que o juro possa chegar a 5%, 5 ou 5,5% no final do ano, isso que faz com que a inflação esteja sob controle, isso que faz com que o risco do país seja hoje um dos mais baixos aí da série histórica, né? E agora, vamos lá, tem uma série de problemas aí. Primeiro, porque como a despesa obrigatória ela vai crescendo, ela já está perto de 94% desse valor, aí a previdência, pessoal, a transferência em estados e municípios, outros poderes, saúde, educação, enfim, sobra só o chamado gasto discricionário, né? Só para ter uma ideia, um dado que é interessante, desde o teto, que foi em final de 2016 até agora, ou seja, nesses 3, 4 anos aí, a despesa obrigatória cresceu 200 bilhões, né? E a despesa discricionária caiu 40. E esse ano, na proposta para o ano que vem, ela fica em 89 bilhões, ou seja, ela fica menor do que esse ano. Significa o seguinte, toda essa grita, com razão, muitas vezes, de corte de bolsas, corte do custeio do IBAMA. Esse dia eu fui num debate, tinha um interlocutor lá discussão, o governo sucateou o IBAMA, etc. Bom, boa parte do setor público está em shutdown, em sucateamento, porque esse mesmo não tem recursos, não é? Então, essa é uma realidade. E vamos lá, e o Brasil vai investir 0,3% do PIB, é 19 bilhões. Isso, vamos falar a verdade, não é absolutamente nada isso. O Brasil é um país que precisa crescer, precisa retomar, né, investimento, e o setor público vai investir, se é que vai investir 0,3%, por uma razão muito simples, porque nessa proposta orçamentária está embutida uma expectativa de crescimento da economia para o ano que vem de 2,7% em PIB, de crescimento do PIB. Cá entre nós, né, a Thaís pode me corrigir aqui, é uma expectativa bem otimista de crescimento do PIB para o ano que vem, 2,7%. Né?
Vamos lembrar que esse ano a gente começou com uma expectativa perto de 3%, estamos terminando o ano com O 0,9%. governo já mudou, Schiller, o governo já mudou para 2,17, né? Mas os economistas de banco, por exemplo, já estão ali rodando a 1,7, 1,5 até os mais pessimistas. Agora, a questão é, a expectativa é o que está pautando o crescimento, quer dizer, a proposta orçamentária do governo, é esse 2,17 ou 2,7? Essa é a questão que quer dizer, que o 17, governo vai na revisando. sexta-feira, 2,17 a revisão. Então já está sendo feita Já. a revisão. Mesmo assim, eu acho uma expectativa muito otimista com o governo. O que acontece? Se isso não realiza no ano que vem, o governo vai contingenciando, né? Então, como nós temos hoje uma equipe econômica comandada lá o Tesouro pelo Mansueto Almeida, etc., uma série de técnicos muito competentes, quer dizer, todo o cuidado do governo é para não desandar, não acontecer o que aconteceu em 2014, 2013, 2015, né? O que tem acontecido país... muito, né, Schiller, é essa adaptação da expectativa à realidade, ela tem sido mais aguda do que o esperado, né? Do que o desejável, vamos dizer assim. E não está sendo diferente com expectativa tanto para crescimento do PIB quanto para arrecadação também. E a questão não é só a quantidade, é a qualidade dessa arrecadação. Quanto que ela está dependendo da receita extra, aquela que não é recorrente, que vem ali de uma normalidade, de uma estabilidade da atividade econômica, né? Para tudo isso não tem resposta ainda, né? E tem outros problemas aí, né? Tem o problema da regra de ouro. Quer dizer, você tem uma expectativa de 367 bi que o governo vai ter que pedir autorização para o Congresso de novo para tomar dívida no mercado, né? Permitir títulos da dívida para cobrir despesas previdenciárias, pessoal, programas, vai desde programas sociais, BPC, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e assim por diante, né? Quanto ao fundo eleitoral, ele tem um sentido simbólico, né? Só o fundão eleitoral, esse de 2.500, é mais do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, Ministério lá da Mulher, dos Direitos Humanos, Ministério de Turismo, enfim, se você somar todo esse ministério, não dá esse fundão eleitoral, né? Para mim, o mais grave do fundo eleitoral não é nem tanto o dinheiro, que é grave, mas ele produz uma distorção nas eleições, por uma razão muito simples, que esse dinheiro vai acabar sendo capturado, como sempre acontece com os fundos públicos, pelos grandes partidos, não é? Vocês mesmos colocaram aí, PSL e PT vão ter maior fatia desse recurso, e pelos políticos que já têm mandato. Então, o prefeito que já tem mandato, que tem mais chance eleitoral, o vereador que já tem mandato, tem mais chance eleitoral, e como ele tem controle da máquina, ele tem mais influência sobre a máquina, ele vai capturar a maior parte do recurso, não é? Então, além do vereador que já tem mandato, então ele já tem mídia, já tem gabinete, ele já tem estrutura, etc., para fazer campanha, ele ainda vai ter o fundo eleitoral, a maior fatia, né? E as pessoas ainda acreditam que o fundão vai gerar equidade, vai gerar mais igualdade na disputa eleitoral, o que para mim é apenas uma retórica vazia aí.